Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Bem-vindos todos aqueles descendentes da sabedoria das eras. Hoje, mais um episódio do nosso podcast Sabedoria Arcana. Eu, Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos, e querido irmão, companheiro do projeto Sabedoria Arcana, Adílio Jorge Marques, iremos discutir um tema que é dos temas mais polêmicos que já tratamos. O tema é guerras mágicas. O que são, como ocorrem, quando ocorrem e por que elas ocorrem. Então, nós vamos, dentro dos votos de mais sabedoria, de mais conhecimento e de mais iluminação a todos, dar início a esse episódio, dando a nossa saudação arcana a todos. Não é isso, Adílio? Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está ouvindo a gente. Saudações arcanas. É um prazer estar aqui com o meu querido amigo e irmão, Pablo, Bispo dos Santos. Essa é uma temática muito interessante, né? A gente já vem pensando nela há um tempo, mas antes da gente entrar nela, eu queria deixar uma saudação aqui de novo para os ouvintes, as ouvintes e todo o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, né, no nosso site, onde estão os nossos livros lá, os nossos lançamentos, né? A gente já lançou uns 2 livros esse ano. Mandar um abraço para quem normalmente tem mandado mensagem para a gente, a Fernanda Luiz está sempre acompanhando a gente também. Então, muito obrigado pelo carinho, né, pela audiência, e vamos tocar para frente, vamos continuar aí o projeto. Perfeito. Eu quero começar, Adílio, falando de algo que inicialmente é uma especulação, mas que dá o nosso pontapé inicial. E por que eu digo que é especulação? Porque, apesar de bastante conhecido e relatado em muitas tradições, o que eu vou falar é especulativo por não ter prova no sentido científico da palavra, até porque o nosso tema não é propriamente científico, né? Então, eu quero começar com uma provocação que é a seguinte: desde os primórdios, o homem tem o costume de entrar em confronto com os seus iguais. Não tão iguais assim, muitas vezes. Desde que iniciam-se as organizações em grupo na Terra, nós temos já vestígios até arqueológicos e paleontológicos de que grupos organizados em clãs, eles lutavam geralmente por recursos escassos. E, partindo de uma lei de correspondência, de uma lei hermética, mais precisamente, assim como é em cima, o é embaixo. E uma das coisas que entendo que motivam essas guerras tem a ver com uma certa geografia, uma certa territorialidade que existe tanto no plano concreto, que motivava mesmo aqueles grupos primitivos a entrarem em confronto, em busca de territórios e recursos, mas que também nos planos espirituais ocorre
Ou seja, assim como na Terra acontecem essas disputas, nas dimensões espirituais também ocorrem disputas desse tipo. E isso daria ensejo a que nós pudéssemos pensar, e temos aí bastante coisa para discutir, a ideia de guerras mágicas, travadas por aqueles que, de alguma maneira, detêm conhecimento do que está fora desse plano e mobilizam esses recursos também em disputa com outros grupos. Essa é uma especulação que eu começo a abrir conosco. E aí, para situar na história, um pedacinho, eu vou pegar algo que, com todo respeito, e eu sempre digo isso, quando a gente vai lidar com alguma escritura sagrada, eu sempre reitero que nós aqui respeitamos todas as religiões. E o que estou trazendo aqui é como objeto de estudo. Então, quando nós pegamos lá em Gênesis 14, capítulo 14, nos versículos que vão de 21 a 24, nós temos a guerra dos 4 contra os 5 reis. Uma guerra na Caldeia antiga, na região lá da Suméria, região que depois, posteriormente, seria conhecida como Babilônia, em que nós tínhamos 4 reis. Amrafel de Shinaar, Querdolamar de Tidal, nós tínhamos Arioque de Sipar, e nós tínhamos um outro rei, que era o rei Coim. Esses 4 entram em guerra contra 5 outros reis, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. Dentro dessa passagem bíblica, que está lá em Gênesis, nós vemos que os 4 reis saem vitoriosos, porém, Arioque de Sipar, um dos seus reis, sequestra o sobrinho de Abraão. E depois exige resgate de Abraão. Abraão recorre a Melquisedeque, rei de Salém, o famoso patrono da tradição primordial, porque ele, tal como registrado na própria Escritura Sagrada, sem entrar em detalhes iniciáticos maiores, mas tratando que está registrado na Bíblia, ele se auto-intitula sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, servo do Deus único e Deus vivo. Então Abraão pede apoio, e com um exército exíguo, ele dizima um império, que era um império relativamente bem consolidado naquela região da Caldeia, derrotando os 4 reis e levando todos os espólios. Vemos aí, Adílio, e aí já estou trazendo já uma pequena provocação para a gente começar a trabalhar o tema, uma guerra que não é meramente militar. Porque quando você vê Abraão indo recorrer não a um chefe guerreiro ou a forças de outros exércitos estrangeiros para apoiá-lo, indo recorrer a um sacerdote, ele estava nada mais nada menos do que solicitando o apoio de forças mágicas para travar uma batalha que também era mágica, de certa forma. Até porque o rei mencionado também era conhecido por ser um cultuador. E aí a gente tem que conferir isso em outros registros históricos, né? Ele era um cultuador de Nabu, que era o deus do conhecimento. E ele também foi conhecido como Hammurabi, por ter erigido o famoso código, né? E vejam que aí nós temos uma guerra mesmo. E é uma guerra que não era só uma guerra militar, uma guerra mágica. Então, desde os primórdios, isso vem acontecendo. E essa noção ela se difundiu de uma maneira tal que hoje ela tem muitos sentidos diferentes, né? Como a gente vai poder ver aqui. Então, tá contigo a bola. Muito boa essa introdução que você fez, né? Que na verdade não é uma introdução, né? Para aqueles que já tenham sido iniciados ou estudado aí de uma maneira mais profunda
algumas ordens e algumas tradições vão identificar vários símbolos aí, né? Várias chaves, exatamente, várias chaves iniciáticas. A questão do Melquisedeque é muito importante. O que você está colocando para mim, assim, eu entendo que faz parte do interior, né, da própria formação psicológica, psíquica e espiritual dos povos, né, das corporações humanas, desde sempre, como se for na Gênesis, a gente vai encontrar da Gênesis ao Apocalipse várias coisas parecidas. Então faz parte praticamente da formação humana você ter dois lados. Né? Não estou querendo ser maniqueísta com isso, nem você, né? Mas a impressão que dá é que justamente para que a criação e as criaturas se desenvolvam dentro desse plano dado por um ser superior, por esse criador máximo, essa contraposição entre um lado e o outro, entre luz e trevas, né? Entre o bem e o mal, entre o desequilíbrio e o equilíbrio, acabam sempre acontecendo. Nunca há um paraíso eterno, né? Um equilíbrio constante e eterno, e nem vice-versa, né? Nem um desequilíbrio. E percebe-se que em todas essas literaturas antigas, pelo menos o que passa agora na minha cabeça, mediante o que você falou, o bem vencendo o mal, de modo a que as estruturas não se desfizessem, né? Que o caos não vencesse o cosmos, de uma maneira geral. Sim. Porque por mais que haja um equilíbrio entre essas forças, né, se o caos prevalecesse, era desagregação. Desagregação daquele povo, né, desaparecimento de uma cultura, desaparecimento da criação, daqueles deuses, etc. O Apocalipse fala da batalha de Miguel, né, que é famosa, que também faz parte de várias tradições, a questão de Miguel, né, e os anjos caídos. Né? Vem Miguel e os demais anjos e lutam, né, contra o diabo, Satanás, de acordo com a tradição, né, lá do texto, Lúcifer, né, ou seja, os caídos. Isso me faz remeter a uma outra ideia. Né? Dentro dessa contraposição que parece que acontece o tempo inteiro, como você colocou, desde o início dos tempos para os povos humanos, né, existem aqueles que, de uma certa maneira, parece que seguem, né, ao lado de um caminho, né, do Criador, ou, como eu falei, né, de organização, de uma ideia do cosmos grego, né, de ordem, e um caminho de aqueles que optam, que vinham nesse mesmo caminho, muitas das vezes caem, optam, né, muitas das vezes por interesse próprio, optam ir na contra-iniciação, e no caminho contrário, e no caminho da desagregação e do adversário, né, que é, na verdade, o significado desses nomes que eu falei aqui em relação a Miguel. E aí começa essa constante guerra, e a gente está falando aqui vamos usar o nome guerra, que é o título do nosso programa hoje, né? No sentido não só da guerra comum entre povos que se invadem, que foram sobrevivendo ao longo, antropologicamente aí, né, ao longo do tempo, mas a gente está falando de mitos. A gente está falando daquilo que reflete a psique humana, né? A gente está falando, por exemplo, do espiritual. É importantíssimo quando você fala isso, Edir, porque, por exemplo, nós, aqui no Ocidente, nós somos muito gregos, digamos assim, entre aspas, né? Temos muito dos gregos, muito dos romanos, né? E aí, quando a gente vai olhar também nos mitos lá quando você tem Homero, Hesíodo, etc., você vê, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é a titanomaquia, né? Ou seja, no início dos tempos, os titãs, que eram criaturas colossais, monstruosas, vou dar exemplo de Uranus, ou Urano, como conhecido na língua portuguesa, era o oceano, né? Sim. Então, essas criaturas primordiais, elas são vencidas posteriormente pela geração que lhe sucede, que são os deuses, né? Então, esses enfrentamentos, essas batalhas cósmicas, né, esse bem prevalente, ele é também de uma transformação da ordem instituída. Não é destruição da ordem, é transformação da ordem instituída em prol de algo que vem sempre como resultante de algo mais organizado.
Né? Isso e que dá movimento, exigir, né? Que dá movimento. E que dá movimento, né? De uma certa maneira, aquela coisa está parada, se movimenta, e etc. Não que a gente esteja dizendo que é necessário ter o mal para que isso aconteça. O ideal era que não tivesse, né? Mas dentro da situação que nós somos colocados, né? Enquanto seres imperfeitos perante essas mitologias todas, né? E aí a gente pode trazer até umas mais recentes, como a de Martinez de Pasqualino, o Tratado da Integração dos Seres, etc., né? E outras, a gente acaba tendo que se aperfeiçoar, né? E fazer o caminho de descida e o caminho de volta na árvore da Cabala, né? Na árvore da vida. Só que a gente desce como se fossem crianças, né? Vinde a mim as criancinhas, né? Como está lá no Novo Testamento, e ao retornar pelo caminho, chegar ao ápice com toda uma camada de conhecimento, de experiência, para que possamos ser colaboradores da criação. Nesse caminho de descida e de subida acontecem essas batalhas. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. E uma coisa que me parece interessante, eu diria, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acredito que sim, é que o que eu posso observar é que conforme as sociedades foram ficando mais diferenciadas, nós fomos tendo também uma diferenciação grande naquilo que diz respeito ao esoterismo, e ao exoterismo, né? O esoterismo no sentido do conhecimento ou discreto ou secreto, e o exoterismo, né, no sentido de nós termos um certo conhecimento místico, filosófico, mas, entre muitas aspas, o que eu vou dizer, para consumo, né? Ele é divulgado amplamente, de modo que muitas pessoas veem uma série de coisas e não sabem nem direito o que estão vendo, porque o sentido não lhe foi trazido. E com essa diferenciação, me parece que muitos grupos entram até hoje e entraram em conflito, tanto no plano concreto quanto no plano espiritual. Você não concorda? Concordo. Sim. Eu acho que a gente tem essa fase inicial, que é bem longa, né, da própria estruturação da humanidade, da psique humana, desde milênios e milênios atrás, desde sempre, né, que os mitos gregos, romanos, babilônicos, bataicos, etc., refletem isso, né? Sempre tem uma disputa, uma batalha, né, perante o objetivo de reorganizar e reequilibrar as forças, e eu acho que, de uma certa maneira, isso segue até os dias de hoje, mesmo no plano físico. Sim. No plano onde nós estamos aqui, mas eu estou falando no plano físico, mas com a atuação do conhecimento, né, da espiritualidade, como a gente vai citar alguns casos aqui, né, que são batalhas mágicas mesmo, que acontecem de lado a lado, com interesses diferentes, evidentemente, né, mas com o uso do ocultismo como a gente tem hoje no século XX e XXI. Sim. É interessante, por exemplo, quando nós vamos ver que acontecem batalhas que muitas vezes não são como, por exemplo, a guerra da Ucrânia. E elas têm uma fortíssima conotação, ainda assim, de disputa e de violência, mas como a gente está falando também de um plano que é mais sutil, ela vai acontecer com alguns resultados que são visíveis, mas boa parte do que está acontecendo é invisível. Eu vou falar de uma especulação. Mais uma vez, é uma especulação. Não vou dizer quem foi a pessoa que me falou. Essa pessoa, talvez você até conheça. É uma autoridade, é um rabino, um cara muito, muito conceituado. Ele está em Israel. E aí ele me disse o seguinte, que, para que vocês tenham uma ideia, a época do Isaac Rabin, que morreu, né? O Isaac Rabin, ele foi conhecido, entre outras coisas, por conceder lotes de terra aos palestinos. E um grupo de judeus ortodoxos. E, mais uma vez, eu repito, eu não... porque hoje em dia as pessoas confundem tanto as coisas que é muito bom deixar claro que você não está
Você não está atacando uma religião. Eu estou relatando uma coisa que me foi contada, certo? Um grupo de judeus ortodoxos, com grande conhecimento de Cabala e de outras coisas, conjuraram a maldição de Tulsa Anura, né? E o Isaac Rabin veio a falecer posteriormente. Isso é um exemplo de guerra mágica, né? E com foco não tanto numa disputa doutrinária ou uma disputa por questões espirituais, mas por uma questão política, geopolítica. Para a gente ver que muitos grupos possuem uma atuação que não é visível, mas que ainda assim interfere nos caminhos do mundo. Em considerando que seja isso que aconteceu. Não tem realmente nenhum fundamento para dizer a você, com certeza que foi exatamente assim que aconteceu, mas o que eu posso te dizer é que a pessoa que me disse, além de ter muita credibilidade, ela acredita piamente que foi isso. Né? Isso eu posso te garantir. O que eu não duvidaria. Mas sempre foi assim. Sim. Mesmo a gente sabe de casos assim na Idade Média, a gente sabe da maldição, entre aspas, dos Templários, né? Ao Felipe o Belo, ao Papa, né? Ao Nogarret, né? Aos traidores da ordem. E que, coincidentemente ou não, né? Aconteceu, né? Como o Jacques de Molay falou lá na fogueira. Isso faz parte. A gente não pode provar. Na verdade, a temática hoje, né, dentro da linha, né, que é a sabedoria arcana, realmente a gente não tem como provar. Porém, coincidências existem. Né? É verdade. E como diz um amigo meu, ele diz o seguinte: Jacques de Molay amaldiçoou foi pouco. Né? Amaldiçoou foi pouco. Mas assim, E assim, uma série de coisas que vão acontecendo e que me parecem interessantes é que alguns grupos, especialmente os grupos daquilo que a gente pode chamar de caminho da mão esquerda, e aí vou falar assim para quem nunca viu essa expressão, sem entrar em nenhum detalhe, mais ou menos espiritual, iniciático, etc., mas com uma definição que todo mundo possa entender. São pessoas que eles estão mais interessados em utilizar os recursos espirituais, esotéricos, ocultos, como queiram chamar, para finalidades materiais, terrenas e pessoais, do que em promover qualquer benefício para a humanidade. A gente pode chamar assim, de uma forma geral, o caminho da mão esquerda com essa finalidade, com muitas ramificações, digamos assim. Né? Então, há realmente uma série de relatos de coisas que acontecem e que têm a ver com esses grupos e que influenciam na geopolítica mundial. Se a gente for falar, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, a pertença de Hitler e de vários de seus asséculos, vamos chamar assim, eu não consigo chamar de outro modo, né? Eu não consigo. Nem dá. Não dá, não consigo chamar de outra maneira. Dos seus asséculos, era um exemplo disso, porque nós temos cultuadores ali de um culto muito antigo, um culto incluindo elementos do culto de Moloque ainda e outras coisas ali, que influenciavam no pensamento do Hitler. Influenciavam no pensamento do Hitler. E ele veio desencadear a Segunda Guerra. Então, assim, não é pelo fato de que algumas coisas não estão visíveis que necessariamente elas são menos virulentas como guerras. Né? São guerras ou menos importantes. Ou menos importantes, exatamente. Né? A Segunda Guerra Mundial é uma prova porque isso é estudado hoje dentro da história de maneira séria mesmo por historiadores marxistas, ateus, etc. e tal, que seja, porque todo o Terceiro Reich, na verdade, ele era uma religião. Sim. Então, a Alemanha nazista era um Estado religioso. Eles recriaram uma religião baseado em que você falou, baseado nas tradições da deturpação, da teosofia, né, do movimento ariano, que eles deturparam com aquela questão da raça ariana, né, nas antigas tradições nórdicas. Sim. Tanto é que vários setores do exército, a infantaria, artilharia e tal, do exército alemão, tinham como símbolos runas. Sim.
E essas runas, inclusive, a gente tem filmes espalhadas pelos desfiles, pelos Quando quartéis, você pega a pelas SS, por festas. exemplo, né? A SS São duas runas. tem duas runas de Thor, duas runas solo. Isso. Sikh. Exatamente. São dois Sikhs. Né? Por isso que é SS. Exatamente. Entendeu? Não é porque é S de salsicha, entendeu? São dois Sikhs, uma runa, Sikh é uma dessas runas, né? Sim. E o Himmler era um auto-iniciado, no caso do lado negro, e que transformou a SS como uma ordem. A SS era uma ordem, ela não era um grupamento só forças de assalto, especiais, não. ou de forças especiais. A cor negra, esses símbolos, a SS tinha rituais de casamento, rituais fúnebres, rituais de iniciação, adagas mágicas que eram entregues pelo próprio Himmler, que era o grande papa, vamos dizer assim, né? Ele queria ser o patriarca, o papa, seja lá o nome dessa tradição, que era uma amálgama de várias tradições muito antigas, como você colocou. Bom, e desde o início, o Terceiro Reich foi apoiado por astrólogos, por caçadores do Graal, por aqueles que acreditavam, né, no cristianismo primitivo, na questão dos vikings, etc. Isso tudo moldou toda essa ideologia, né, que é chamada de nazismo, e não é só de guerra e não é só política. Quando eles perceberam que esse conhecimento todo, além de ter toda a implicação de guerra e política, tinha uma implicação mágica, que é o que você colocou antes, isso passou a ter uma guerra no outro plano. Aí nós passamos a ter duas guerras. Sim. A guerra comum, aqui que a gente vê de tanques, invasões, etc., né, desde a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, né, que dura até 1945, e uma batalha mágica, como a John Fortune falava, que acontecia no outro plano. Né? Tanto que ela, como inglesa, sediada em Londres, ela escreveu um livro, A Batalha Mágica da Bretanha, que não tem traduzido em português, tem em inglês, pode ser achado em PDF, tudo. Daqui a um tempo pode ser que tenha, né, Di? Pois é, a gente pode pensar nisso. É um material fantástico nesse sentido, né? Porque a John Fortune, ela tem a ordem dela, sobrevive, né? Agora esqueci, Servidores da Luz, né? Esqueci. Servant of Light, Sol, né? Então a ordem de Servidores da Luz sobrevive até hoje e é na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Você pode até fazer parte dela, só que no círculo externo, se não morar na Inglaterra. Você só pode ser do círculo interno se você frequentar os rituais, etc., os templos e morar na Inglaterra. Mas a Batalha Mágica da Bretanha são cartas onde você entende muito bem o teor desse podcast aqui, né? Onde ela vai relatando o que ela e outros grupos de iniciadas e iniciados faziam para se contrapor aos magos negros, né, do caminho da mão esquerda da Alemanha nazista, que aí, obviamente, se somaram também, né, aos fascistas, italianos, etc., e todo o grupo do eixo, na verdade. Mas a maior parte deles eram realmente centrados em algumas ordens negras da Alemanha e algumas ordens também negras que os alemães contactaram no Tibete antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, quando eles andaram por lá procurando indícios da raça ariana e etc. e tal. Então, talvez seja o maior, esse que você deu, talvez seja o maior exemplo de todos, né? E com vários relatos. A gente tem a história que parece que é comprovada, de que o Crowley era um espião duplo, né? Ele trabalhava a favor e recebia uma grana do governo inglês, do Churchill, que o contratou, né, para trabalhar junto com... Só que ele fazia pelo jeito dele, né? Essa contraposição mágica, mas parece que ele fazia jogo duplo e tudo, não tenho certeza sobre isso, mas várias ordens se engajaram nesse projeto de uma batalha mágica, inclusive fora do território europeu. Não, verdade. Estados Unidos, no Brasil, inclusive, sabe? Aqui já existiam, nos anos 40, aqui já existiam várias tradições, né? A maçonaria, o martinismo, a igreja gnóstica, ou várias igrejas gnósticas. Então, iniciações que vieram da França, da Inglaterra e tal, e que daqui se somaram essas forças psíquicas, né? Psicológicas, vamos chamar de psíquicas, né? Melhor, é mais fácil de entender, que estavam atuando lá na Europa contra os nazistas. Então eram duas batalhas muito, muito complexas, que eu convido, né, aqueles que
não leram ainda, ali esse livro da John Fortune que explica, né, dá esses detalhes e de coisas assim impressionantes. Por exemplo, elas se reuniam uma vez por semana, se não me falha a memória, e ela publicava nos jornais a convocação das pessoas que tivessem condições para fazer as orações ou mesmo trabalhos mais específicos, já que ela veio do trabalho da Godendal, né? Sim. E na casa onde o pequeno prédio onde essas pessoas, né, ficavam, elas ficavam trabalhando durante os bombardeios alemães. E as casas ao redor foram atingidas por bombas e a casa onde elas estavam, inclusive John Fortune, não foi. Durante um dos ataques. Então caiu para um lado, para o outro, do outro lado da rua, e a dela ficou. E o Churchill, né, que está à frente dessa resistência na Inglaterra, a gente sabe que ele é um iniciado. Né? Além de maçom, ele foi um druida também. Existem fotos de Churchill em ambas as tradições. E naquele momento de desespero contra forças tão terríveis, acho que até se você não acreditasse em nada, você daria uma chance. Então tá, eu não acredito, mas faz alguma coisa aí, porque qualquer ajuda é bem-vinda, entendeu? A gente chegou nesse nível, né? Porque uma vitória nazista seria impensável, né, para a continuidade da humanidade como a gente conheceu e conhece até hoje. Sem dúvida. Tem uma coisa que me parece muito interessante quando a gente vai falar desse tema. E aí a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, que é um grande exemplo. Nós temos um mundo hoje que é multipolar e que tem vários conflitos que estão eclodindo ao mesmo tempo, mas que não são só geopolíticos. Né? Tem de outra natureza eclodindo hoje. Já estão ocorrendo. Eles já estão aí. É importante que a gente fale um pouquinho deles. Isso, a gente vai falar. Eu vou falar de uma coisa do passado que me faz lembrar o dia de hoje. Né? Nós tivemos um imperador em Roma, que foi o imperador Caracalla, filho de Séptimo Severus. Caracalla, as pessoas o conhecem muito por ter inventado as termas. Essas mesmas, o querido ouvinte que você pensou, essas mesmas. Né? Ele cria as termas, mas não foi só isso. Caracalla, ele cria os primórdios do direito civil em Roma, quando ele concede cidadania aos estrangeiros que pertenciam à província do Império. Até aí, não entrei no assunto, mas acontece um fato dentro do Império da época de Caracalla que vai ter uma implicação muito séria, que foi o seguinte: imagine você, Adílio, que Caracalla estava em Roma e o Império Romano não fazia nenhuma fronteira com a Assíria. Nenhuma. E Caracalla resolve fazer uma campanha militar contra os assírios. Ninguém entende a sua época. Uma campanha militar, imagina, deslocou 5 das 7 legiões existentes à época para lá, um gasto enorme, o Império se afundando em dívidas e mantendo uma campanha que ele perdeu, inclusive. Aliás, ele depois foi assassinado, justamente por isso. Mas algo que poucas pessoas sabem a respeito do Caracalla, que foi imperador, era que ele fez isso sob influência de um conselheiro que ele havia trazido do Oriente e que era um iniciado ainda dos mistérios anteriores ao zoroastrismo. E que convenceu o Caracalla, anterior ao zoroastrismo ainda, convenceu o Caracalla de que se ele tomasse a Síria e anexasse ao Império Romano, que ele não somente faria algo muito bom para o seu povo, por achar tesouros, etc., como ele destruiria uma ameaça que, segundo ele, seria uma peste que estaria lá e que, por conta dos feiticeiros que existiriam lá naquela região, seria conjurada contra o Império Romano, seria lançado contra o Império Romano. Né? E aí, bom, parece que Caracalla levou isso muito a sério. Ele transformou o que seria uma guerra mágica, né, e era, de certo modo, numa campanha militar que destruiu praticamente a economia do Império.
Aí tudo bem, mas por que eu fui falar isso? Eu fui dizer isso por quê? Porque hoje nós vivemos uma sociedade que passa por alguns processos parecidos com esses do Império Romano. Nós temos um novo direito aparecendo aí. Por quê? Porque entramos em uma situação de exceção, uma situação totalmente diferente, que foi inaugurada pela crise da pandemia. Então, existe um novo direito aparecendo aí. Nós temos uma série de conflitos imperialistas e expansionistas que estão acontecendo. Sim. E alguns não têm uma motivação aparente. E são estranhos. Mas se a gente for pesquisar um pouco melhor, a gente vai ver o modus operandi de alguns grupos funcionando. Eu vou pegar e agora vou falar de algo que está acontecendo hoje. Lembra que eu estava falando do Império Romano e etc. Nós temos um país imperialista que é a Rússia. A Rússia é imperialista. Outros também são. A China é imperialista. Os Estados Unidos eu nem falo. Eu não preciso. É pleonasmo. Né? Mas é pleonasmo. A Rússia é imperialista. E você tem a Ucrânia ali. E, estranhamente, a oposição que é feita a esse imperialismo russo é feita por um comediante. E esse comediante, que é o presidente é um comediante, é o equivalente ao que seria, né, sem entrar no mérito se é bom, se não é, se as pessoas gostam ou não, mas ele seria como se fosse um Danilo Gentili na Ucrânia, né? Então, assim, ok, como comediante eu não tenho nenhum problema. Eu teria problema se o referido Danilo Gentili se tornasse presidente, aí eu teria sérias restrições, porque eu acho que ele é comediante, não político. Mas não vou parar por aqui, senão daqui a pouco a gente toma o processo. Mas vamos continuar, né? Então, mas aí o que eu estou dizendo? Olha que situação inusitada. Uma pessoa que é um comediante, ele começa a fazer uma resistência ao Império Russo e, ao mesmo tempo, ele faz ressurgir um batalhão chamado Batalhão Azov na Ucrânia. E quando a gente vai olhar nazista, ele faz ressurgir esses caras que, como se sabe, também tinham a ver com uma questão toda iniciática, rituais, etc. Né? Então, assim, tem coisas acontecendo hoje que dão indícios de que nós estamos vivendo um momento de muitas batalhas espirituais e de uma guerra que também é espiritual. Né? Sim. Esse movimento que você colocou de hoje, ele começa a coisa de uns 9, 10 anos atrás, mais ou menos, pelo menos, quando alguns grupos da mão esquerda resolvem usar técnicas de sigilo, de magia do caos, né, de Telemann, de satanismo e etc., mas principalmente técnicas de caos e sigilo, e mesmo a influência principal desses grupos ultradireitistas, seja muitas das vezes até religiões, como às vezes igrejas cristãs, né, sejam do Oriente, mas principalmente do Ocidente, não necessariamente católico, e eles começam a fazer um trabalho no outro plano com esses sigilos em prol de levantar a direita, tá? A direita no mundo. Coincidentemente ou não, se o pessoal mais à esquerda descobre isso, esse movimento já tinha sido iniciado há algum tempo e, como eu disse, coincidência ou não, vários grupos mais à direita começaram a surgir, né, nas eleições, nos países, né, não só na América Latina, na Europa, etc., como a gente viu ao longo dessa década aí que passou e ainda está vendo, por exemplo, na França, o Trump nos Estados Unidos. E chegou aqui, né, apoiando o sistema que nós temos hoje. Né? E aí, hoje há um movimento de resistência contrário, trabalhando com as mesmas ferramentas, né, de sigilos, etc., trabalhando, né, só que não apoiada por nenhum tipo de outras tradições, como as que eu citei, né, como, por exemplo, o satanismo, etc., mas no sentido de destruir as construções astrais e todos os trabalhos de sigilos e mágicos que são feitos somente com a magia do caos, são feitos por esse pessoal mais ligado à direita. Então, por exemplo,
esse pessoal que começou a usar sigilos para apoiar o Trump, eles começaram a usar aquela... Quando a gente dá uma gargalhada no WhatsApp, que cresce nesse período dos últimos 10 anos, né, é comum as pessoas botarem KKKK, que é, quando tem 3 Ks, KKK. O Ku Klux Klan. Exatamente, KKK. Então, por uma associação subconsciente, eles começaram a divulgar, né, vários tipos de símbolos e sigilos, e usando, por exemplo, o KKK, né, não só como forma de engrandecimento da ultradireita, de predominância branca, racista, ariana, etc. e tal, né, e de maneira subliminar passou. Então, quando a gente muitas das vezes coloca, né, aquela gargalhada com kkkk tá, numa rede social, hoje você já está energizando sigilos que estão sendo feitos com isso. Então, o pessoal que trabalha contra isso não usa esse tipo de gargalhada. Coloca RS, né, de risos, né, hahaha e tal. Mas não KKK, pelo motivo óbvio, né? A gente sabe que há uma associação de décadas, consciente e inconsciente, com esse tipo de movimento, né? Que o QAnon, por exemplo, nasce também desse tipo de movimento, que é feito tanto nesse plano quanto nesse plano não físico, né? E aí eu chamo a atenção para um outro movimento que eu acho que é mais perigoso, porque apesar de também estar envolvido com política, ele é muito mais voltado a uma intenção de uma destruição do status quo da mão direita, da tradição, né, das ordens iniciáticas, que é a corrente 218. O nome é esse, corrente 218. Bom, eu vou dar só um apanhado de segundos aqui, as pessoas podem procurar, né? Ela foi muito difundida por uma banda de section, eu acho que é sueca, tá? Tem muito dessas coisas nos países nórdicos, e apoiada por movimentos como, por exemplo, o Templo dos Vampiros, a Ordem dos Nove Ângulos, chamada de ONA, ONA, que é a única organização iniciática, ao que se sabe, né, ou pelo menos que eu pude pesquisar, que ainda tolera sacrifícios humanos, por incrível que pareça, né? Então essa corrente 218 é apoiada por luciferianos, israelitas e tal, mais radicais, né, quimbanda, e trabalhos de voodoo ligados à morte humana e etc. Então, essa corrente 218 visa a destruição da sociedade como a gente conhece hoje e de todas as organizações iniciáticas que trabalham à mão direita. Tá? Ela se difundiu por meio dessas outras tradições que eu mencionei aqui, por meio das letras e da música dessa banda, né, de section, e obviamente, tendo capilaridade por outras tradições que aparentemente, né, se acham, né, assim, mesmo sabendo que são de mãos de esquerda, né, mas que acabam capilarizando, trazendo esse tipo de contra-iniciação, e que é uma contra-iniciação de destruição proposital, pensada, né, intencional. Então, essas outras tradições acabam sendo muito usadas para isso, a magia do caos, Telemann, principalmente, né? Então, de uma certa maneira, há que se tomar cuidado, porque, assim como você colocou, esses movimentos também são políticos, normalmente estão associados a movimentos neonazistas, inclusive. Ano passado, ou no ano retrasado, inclusive um grupo neonazista foi desbaratado no Rio Grande do Sul, ou na região sul, e símbolos da ONU estavam lá envolvidos. Então, assim, de uma certa maneira, a gente chama um pouco a atenção, né, porque sigilos, símbolos, mitos, determinados mantras, se você não conhece o significado, determinadas palavras, se você não, ou músicas em inglês ou em sueco, numa língua que você não conheça, há que se tomar um certo cuidado, né? Porque podem ser evocações, podem ser invocações, são coisas diferentes, né? Podem ser enaltecimento de egrégoras, justamente de destruição, e você acaba sem querer participando delas. Não, realmente. Isso, aliás, é muito interessante, porque dentro do que começa como contracultura nos anos 50, 60, e depois se torna, digamos assim, o mainstream, né? Se torna a moda, no sentido quase estatístico da coisa, né? Se tornar a moda, né? A referência cultural, nós vamos ver
uma série de grupos e organizações que, para quem é iniciado, vai entender, vai olhar e vai perceber, atuando em produções culturais de artistas que aparentemente não detêm nenhum conhecimento iniciático. Aparentemente. Aparentemente. Eu vou dizer aparentemente porque eu acredito até, Adílio, que alguns efetivamente não têm o conhecimento total do que está acontecendo ali. E alguns realmente estão interessados dessa forma. Eu não vou entrar muito em detalhes de modo a identificar A, B ou C com determinados exemplos, porque alguns deles são muito bons de processo. Se ouvir falar alguma coisa, o cara é de processo, assim. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que dificilmente vai nos processar, tá certo? E que dá para perceber muito claramente uma série de sigilos, símbolos e até mesmo posturas corporais, porque se trata de uma artista que canta e era acompanhada por coreografias. Estou falando da Lady Gaga. A Lady Gaga, quando você vai observar alguns clipes, especialmente um me chama muito a atenção, que é o Bad Romance, em que você tem ali alguns dançarinos sem rosto, né, vestidos de preto, acompanhando a letra da música, né, que já não é lá essas coisas assim, a letra, né? Não estou desmerecendo a qualidade do artista, estou só me referindo a essa simbologia, né? Que há mantras embutidos, há posturas corporais embutidas, naqueles dançarinos sem rosto, vestidos de preto, etc. E uma coisa que chama muito a atenção é o modo como ela faz com um dos olhos coberto. E se você olhar direito, eu inicialmente pensei, não, ela está fazendo um símbolo parecido com o olho de Horus, mas quando eu fui estudar melhor, não era. Era o olho perdido de Wotan, ou Odin, né, que entrega um dos seus olhos, né, num dos mitos nórdicos, né, para obter o conhecimento. E aí ela está usando esse símbolo. E achei curioso. Aí mais adiante eu fui rastreando algumas coisas e fui me deparar com algo que lembrava material da ONU. Também? Também. E então, quer dizer, você consegue ir remontando a essa cadeia. E dentro disso, passando para um tópico que está dentro do que a gente fala, mas que pega sob um ângulo um pouco diferente, essa questão das guerras, como nós vivemos num mundo multipolar, tem algumas centenas, para ser assim, bem simplista, de grupos buscando poder, tanto aqui na Terra quanto do plano espiritual. E considerando a quantidade de pessoas que eles atingem, eu queria chamar a atenção para o fato de que as guerras mágicas, elas também existem no nível pessoal. Elas também existem no nível individual, e às vezes o indivíduo nem sabe que ele está envolvido em uma. Né? Sim. Às vezes ele nem sabe. E está envolvido. Isso é muito comum, né? Muito comum. Muito comum. E extremamente perigoso, eu diria. São situações extremamente perigosas. Às vezes o indivíduo muda de comportamento, ele não percebe, as outras pessoas estão percebendo. Né? Às vezes vão acontecendo coisas que são decorrência desses efeitos, né? São decorrência o kardecismo, o espiritismo de modo geral, seja ele com uma influência, né, africana ou não, o candomblé, a umbanda, trabalha muito com essa situação, né? Talvez os obsessores que muitas das vezes de maneira intencional, né, ou determinados trabalhos de quimbanda, né, ou determinados trabalhos para o mal são feitos contra uma determinada pessoa, né? São intencionalmente trabalhados, feitos, despachados, seja o que se queira dar, contra fulano, beltrano, de maneira individual. Então, isso que a gente falou aqui de maneira macro, coletiva, né, ela acontece certamente, né, dentro dessa questão tete a tete, né, de um para um, ou de um pequeno grupo para um pequeno grupo, ou de uma pessoa contra um grupo. A gente tem o caso lá, um caso famoso também,
não sei se seria dentro desse seu exemplo, do Rasputin com Papus, né? Quando o Papus está lá na Rússia, né? E acaba também deixando a linhagem, né, martinista lá, que de uma certa maneira, simplificando assim bem a história, tem um pouco a ver com a questão do nascimento da linhagem russa martinista. Parece que o Rasputin, né, o enfrenta, faz um enfrentamento mágico, e até um determinado ponto o Papus sustenta aquela guerra pessoal, e quando ele não consegue mais, ele volta e chama o mestre dele, na França, que é o Philippe de Lyon, que não era de ordem nenhuma. Não era maçom, martinista e tal. Ele era um auto-iniciado, um taumaturgo reconhecidíssimo até hoje, né, por tudo que ele fez. Ele pede ajuda, né? Ele vai até o Philippe de Lyon, pede ajuda, e o Philippe de Lyon detona, né, com bastante classe, né, derruba o Rasputin numa guerra mágica. E isso aí está dentro das discussões, né, das fofocas ocultistas, etc. Eu não tenho certeza se ocorreu, né, os martinistas, de uma maneira geral, se reportam a isso, né, mas eu acho que é um pouco desse exemplo, né, que você estava falando antes. E aí só queria fazer um parêntese, pegando esse exemplo, daquilo que você falou aí, da Lady Gaga, não sei o quê, e tal, de processo. Tudo que a gente está falando aqui está na internet. A gente não está levantando falso testemunho, não fui eu que escrevi, não foi você que escreveu. O vídeo que você viu lá da Lady Gaga está publicado em algum lugar. Está no YouTube, né? Qualquer um consegue ver. Está no YouTube, qualquer um vê. O que eu falei aqui da Corrente 218 e as citações estão todas no Wikipédia, em vários sites dessas organizações, etc. Então, elas mesmas colocam isso, e os livros e os textos de história da tradição oculta da mesma maneira. Então, estamos apenas sintetizando o assunto e trazendo aqui. Não tem nenhum invencionismo da nossa parte. Não, de forma Esse mesmo do Papus, né? A gente encontra essa história em vários lugares. E questões espíritas também, né? Sim. Mas, sabe, que todo mundo já teve alguém na família aí que teve um obsessor, ou então poxa, fulano fez um trabalho para mim, meu ex-marido, minha ex-mulher, não sei o quê. São histórias razoavelmente comuns, né? Sim. E eu diria até que em alguns lugares isso vai se tornando mais contundente e, ao mesmo tempo, mais comum. Especialmente quando você tem cenários de crise. Crise econômica, crise social, política, crise até mesmo no que a gente pode chamar assim do imaginário, né? Crise de um certo sentido de vida. E aí parece que as pessoas se desesperam, né? Se desesperam. E aí vão em busca dessas soluções, digamos, né? Dessas aparentes soluções. Isso é um motivo também de um enfrentamento, porque quem, por outro lado, tenta sustentar o mínimo de sanidade e equilíbrio cósmico, né? Trabalhando no caminho da mão direita, vai se contrapor. E aí você tem uma situação de conflito, de guerra mágica mesmo. Exatamente. A gente tem que lembrar que quando a gente interfere no livre-arbítrio alheio, tá, você está num caminho da contra-iniciação, num caminho de magia negra. Ou seja, você usa, você aprendeu, mesmo que seja uma ferramenta, uma técnica que tenha sido dada por uma tradição da mão direita, uma ferramenta positiva. Se você usa aquilo para fazer o mal, ou para interferir na vida de alguém contra a vontade desse alguém, você está fazendo um trabalho contrário. Sim. Então, isso é importante, né, que a gente, inclusive, tem um podcast sobre mão direita, mão esquerda, acho que o título é esse, ainda era eu, Luiz e Lincoln. Nós falamos, a gente tem um podcast sobre isso, né, sobre o que você colocou. E a gente fala sobre essa questão toda, né? Então, tem que se tomar muito cuidado. Às vezes a gente está com uma boa intenção e pode acabar também atrapalhando, e infelizmente às vezes também a gente tem que controlar os nossos ímpetos, né, as nossas raivas, né, o nosso ser mais inferior, que isso faz parte do trabalho iniciático, para não usar o que se sabe para fazer algo que vai acabar se voltando contra você, né, porque você está mexendo numa ordem cósmica. Você está perturbando um equilíbrio que não é equilíbrio da sua vida. É um equilíbrio que envolve múltiplas facetas, onde uma pessoa faz um trabalho ou faz um ataque no plano astral, por exemplo. A gente estuda isso em várias tradições. É um ataque no plano astral de A para B, A contra B. Né? Você não está interferindo só em B.
Se você está fazendo isso, né? Você está movimentando forças. Aquilo ali, se você conseguir o seu intento total ou parcialmente, vai também modificar a vida daquela pessoa. Isso vai mexer em outras forças. Aí vai parecer aquele jogo de dominó que tu empurra o primeiro e vai derrubando uma cascata. Né? Aí é um processo contra o outro e que, de uma certa maneira, lá na frente, vai se voltar contra o operador primeiro. Que é o átomo, que é quem startou o processo, que é o karma, é o famoso... É o karma. Né, karma. Exatamente. Então, o que às vezes algumas tradições que acabam, como eu disse, dando capilaridade, né, intencional ou não intencionalmente, mas na minha opinião de maneira intencional, dando capilaridade àquelas coisas que a gente mencionou antes, bem pesadas, chamam de ordalho, muitas das vezes não são ordalhos, são karmas que você está gerando para si e para os outros. Tem que tomar também cuidado com essa questão, são provações e tal, mas aí você aprendeu. E aí eu tenho também um outro pensamento que é o seguinte: quando você está numa tradição onde você só reforça o teu ego, onde você só reforça o imanente em detrimento do transcendente, eu já falei isso em outros lugares, eu acho que você também está correndo um sério risco de ir pelo caminho da contra-iniciação. Sem dúvida. Né? Se você vai só por, como você falou no início, só pelo ego, só por você, né? Sem se preocupar com os outros, achando que... por isso que eu sou contra determinadas tradições espiritualistas que reforçam o ego, né? E vão esvaziando o seu ser, vão transformando você numa casca de nós sem conteúdo, vazia, porque acha que tudo que você tem dentro de você de cultura, de relação com o outro, das relações sociais, culturais, religiosas e tal, não serve de nada. Então pedem para você ir jogando tudo fora, tudo fora, tudo fora. Quando você vira uma casca vazia, coloca uma outra religião dentro. Porque, na verdade, essas tradições, essas filosofias são religiões também. Tem profeta, tem livro da lei, né? Tem revelação, né? Tem igreja. Então, é religião, né? No sentido acadêmico. Né? É religião. Mas quer tirar tudo que você tem, se transforma numa casca vazia, coloca aquele conteúdo dentro e você acaba apenas com o que resta do seu ego, né? Como fonte, como orientador, para você, na verdade, ser uma ferramenta dessa tradição que te ocupou. E você fica robotizado, na verdade. Totalmente. É quase uma lavagem cerebral. Exato. Aliás, é bom tocar nesse ponto, porque o que eu vou trazer aqui, eu tenho quase certeza que vai gerar ao menos algumas inquietações, né? Mas é importante a gente falar porque é uma técnica, né? É guerra, é uma técnica estratégica. Algumas pessoas, e uma pessoa que ilustrou isso, que eu vou dizer muito bem, foi um dos maiores escritores do mundo, que foi o John Reuel Tolkien, que foi o criador do Senhor dos Anéis e de outras obras. Aliás, um grande ocultista também e um filólogo. Isso que eu ia falar agora. Um grande ocultista, um filólogo, né? Ele retrata isso muito bem quando ele cria o personagem que era o mago Saruman. Que Exato. Ele possuía o poder a partir da voz. Então, ele podia falar a coisa mais absurda, a coisa mais fora de propósito, mas ele conseguia focalizar aquilo de uma maneira tal que as pessoas o obedeciam. Sim. Isso é mais do que ficção, isso efetivamente acontece. E acontece de uma maneira tal que algumas pessoas, sem saber, e aí que vem para a parte polêmica, sem saber, passam a trabalhar essa técnica como uma espécie de marketing. Técnicas similares a isso que o Tolkien relatou, como uma espécie de marketing, muito empregado por políticos, muito empregado por pessoas da indústria cultural, muito empregado por operadores do direito, etc., que recebem treinamento nesse sentido. Isso é uma estratégia de guerra. O discurso é como estratégia de guerra. Então, você leva a pessoa a seguir aquela ideia que, quando ela é retirada do contexto da energia de quem está falando, ela não faz nenhum sentido. Ou se faz sentido, faz um sentido só para quem emitiu o discurso. Né? E
isso tem sido muito comum. Eu tenho uma fartura tão grande de exemplos no Brasil, Adílio, que eu nem vou falar, eu vou convidar as pessoas a olharem. Mas eu vou refletirem. A refletirem. Mas eu vou pegar um e vou falar de uma pessoa que até uma certa admiração. Já passou, né? Ele já passou, já não está mais nesse plano. É uma pessoa que fez isso, e eu vi fazer, né? Que foi o Leonel Brizola. Tá? Leonel Brizola, no seu segundo mandato como governador do Rio, os professores entraram em greve porque não estavam tendo reposição salarial e estavam com salários atrasados. E aí, eles foram para frente do Palácio Guanabara e o Brizola começa a discursar. Começa a falar que ele tinha uma admiração muito grande pelos professores, que ele estava solidário, que não havia uma noite sequer que ele não chorasse pelo que estava acontecendo, mas que o problema não era dele, e sim do governo federal, que estava, por não gostar dele, fazendo com que as pessoas até passassem fome, mas que ele não ia deixar, que ele iria vir presidente para poder salvar as pessoas, para impedir, etc, etc, etc. No final, ele sai aplaudido, mas ninguém recebeu pagamento. Ninguém recebeu pagamento. Mas eu escutei essa história. Não, eu sei disso porque a minha mãe era do sindicato dos docentes e foi a essa manifestação. Né? E aí ela mesma saiu convencida de que o Brizola tinha que sair presidente, e depois ela lembrou que não tinha pagamento. Então, assim, é claro, eu dei esse exemplo, que é um exemplo relativamente famoso, e tal, de uma pessoa de vulto e tal, e que tinha essa habilidade, possuía realmente essa habilidade, mas nós vemos outras pessoas de muito menos quilate, né, conseguindo resultados extraordinários e usando essa técnica, que também é uma técnica de indução e é uma técnica que é de guerra, de uma guerra espiritual, porque você está afetando, você está subjugando o livre-arbítrio das pessoas. Eu vi uma coisa muito, chega a ser absurda na internet recentemente, que era o sujeito tentando ensinar, e o que é mais absurdo não é o cara tentar ensinar, o que é mais absurdo é muita gente caindo nessa. O sujeito ia ao YouTube, não vou dizer quem é, o sujeito ia ao YouTube e dizia o seguinte: olha, se você fizer o meu curso pagando X, você será capaz de seduzir qualquer mulher. Você tem a técnica disso, técnica A, técnica B, etc. Mas o que as pessoas não estavam percebendo é que o golpe estava não no fato de você seduzir ou não a mulher, mas sim de você pagar o cara ali, ele já te convenceu. Sim. Né? Ali ele já te convenceu. Isso também é uma estratégia de guerra. Por quê? Porque imagina a situação, o cara já tem uma baixa estima, já tem uma vida às vezes solitária, uma vida difícil e tal. O cara perde o dinheiro, dá o dinheiro para o sujeito e, obviamente, os resultados, né, se acontecer algum, vão ser resultados fortuitos. E sim, quando acontece, ele está alterando a ordem natural das coisas. Então, isso está disseminado, Adílio, isso está disseminado por vários campos da sociedade. Na indústria cultural, da política, do entretenimento, em vários lugares nós temos essas guerras acontecendo. Né? Sim. É por isso que a John Fortune, que, aliás, eu já falei várias vezes, né? Eu sou admirador, eu comecei a ler mais sobre essas coisas ocultas por causa dela. Ela tem um livro, e não tem também traduzido em português, infelizmente, que eles usam lá na Inglaterra, que é o Sene-Ocultismo, o Ocultismo São. Onde, de uma certa maneira, depois de algumas obras, ela diferenciar misticismo de ocultismo, que é algo que a gente também já falou em alguns podcasts aqui da Sabedoria Arcana, nós dois também já falamos em outros programas. Ela coloca nesse ocultismo são justamente coisas que você tem que tomar um cuidado não só com os outros, mas consigo mesmo. Né? De técnicas, de você saber separar, né? Quando você está, por exemplo, pode estar influenciando os outros, né? Quando você saber o que é um karma grupal, né? Você saber até que ponto você pode usar aquilo que você tem na sua mão, né? Sem que isso te gere algum tipo de imoralidade, né? Tanto que um capítulo desse livro, capítulo 13, é ocultismo e imoralidade. Né? E, sem contar que também, outra coisa que é um efeito dessa
de pessoas que mexem com isso e vivem provocando essas guerras, né, são os efeitos psíquicos que ficam deletérios dessas pessoas, né, sejam eles no sentido simplesmente espiritual, de obsessores ou de larvas astrais, etc., que a pessoa gera, ou até mesmo danos psicológicos permanentes ou graves, mais ou menos profundos, e podem ou não serem revertidos, né? E então, nós já falamos isso outras vezes, né? E eu volto pegando a sua fala, a tocar nesse assunto. O trabalho mágico, principalmente no sentido teúrgico, né, mais aprofundado e tal, ou nesse nível que a gente andou citando aqui hoje, ele não é para todo mundo. Sim. Não estou dizendo que é para nós dois, mas ele não é certamente para todo mundo, né? Nem todo mundo pode trabalhar com misticismo, nem todo mundo pode trabalhar com ocultismo, tem gente que não pode trabalhar com nada. É verdade. Então, depende das suas questões internas, etc. E isso no sentido de fazer, né, consciente ou inconscientemente, alguma coisa. Agora, há que se ficar realmente, que é o que eu acho que também a gente está chamando a atenção aqui, atento, né, a isso tudo, a essas coisas que acontecem no nosso cotidiano, que hoje, com o advento da internet, com a facilidade com que as informações correm, a gente fica sujeito realmente a vários tipos, como você falou aí, do discurso, né? Isso acontecia com a Alemanha nazista, né? Vários relatores, historiadores, que falam dos discursos do Hitler na Alemanha, citam que parecia que aquelas milhares de pessoas, ou até mesmo milhões nos rádios, etc., e tal, parecia que estavam hipnotizadas. Sim. Então, há que se tomar cuidado, se analisar e realmente estar sempre vigiando e orando, né? Vigiar e orar. Então, isso continua valendo, é uma máxima dentro da magia que não pode se perder. Sim. Dentro disso desse exemplo aí que você falou do Brizola, teve um caso ainda na Segunda Guerra, do Rudolf Hess, eu estava tentando lembrar o nome dele, que era um astrólogo do Reich, e que acabou, ainda no início da guerra, voando lá para você ver, né, como é que as pessoas chegam a um nível de arrogância dentro da questão do discurso. Sim. Ele era um bom orador também, né, e ajudava, né, na questão dos discursos, né, desse pessoal da cúpula do Terceiro Reich, e ele achou que ia convencer o Churchill a atuar do lado do eixo, do lado né, da Itália, do Japão e da Alemanha, para quem está ouvindo aí a gente. Então, ele pega um aviãozinho, sai da Alemanha, mesmo contra a vontade do Hitler, acho que, se não me falha a memória, acho que ainda em 1940, e quando ele entra no espaço aéreo inglês, ele é abatido. Tanto é que o Churchill, quando é informado que um alto oficial alemão, né, ligado ao governo alemão, foi preso vivo, ele não acreditou no primeiro momento. Ele estava vendo os irmãos Marx, né, de comédia na TV. Depois, né, viu-se que era realmente Rudolf Hess, né, que, além, como eu disse, de astrólogo, um ocultista desse grupo de malucos, né, lá do nazismo do Terceiro Reich, e que trabalhava justamente a questão do discurso, e tentou trabalhar a questão do discurso com Churchill, que obviamente não ouviu, todo mundo, a história mostra isso, né, e não seria ignorante a esse ponto. Ele foi um dos líderes da resistência contra o eixo. Mas o poder do discurso, realmente, né, das palavras, sejam elas mântricas, orações ou um discurso literal, né, ele é muito forte. E a gente não pode realmente... Vide as fake news também, né? Fake news nascem e são plantações de sigilos e de discurso, como você colocou, de indução de informações falsas, inclusive no subconsciente. Eu quis trazer esse exemplo especialmente por uma razão. A gente está entrando num período, no Brasil particularmente, né, em que isso, e aí eu vou convidar as pessoas a olharem criticamente. Eu não estou pedindo para ninguém acreditar no que eu estou dizendo, não. Estou pedindo para as pessoas compararem isso que a gente está falando com o que vai começar a acontecer com mais força agora, porque nós vamos ter uma disputa política. Não vou entrar nem muito nesse mérito, mas a gente vai ter uma disputa política, porque tem eleições presidenciais, tem coisas acontecendo, e tem vários candidatos se lançando também, né, a outros cargos. E a gente vai ver muito isso. A gente vai cansar de ver esse tipo de narrativa, construção de fake news, e também certas operações
simbólicas, operações mágicas acontecendo nesse sentido, para tentar influenciar um ou outro lado, não direi nem lado, né, uma outra facção política, né, que disputa o poder. Então, sim. Isso vai se tornar... Eu vou convidar as pessoas a verem isso. Eu estou dizendo, hoje a gente está gravando esse podcast, eu vou dizer o dia da gravação. Eu vou quebrar o protocolo e vou dizer o dia da gravação pelo seguinte: eu não sei. Vamos supor que a gente consiga colocar isso antes de outubro, né? Então, esse podcast ele foi gravado nesse horário do dia 7 de julho de 2022 e agora são 9h08 da noite. E eu estou dizendo que durante as campanhas, não só a campanha presidencial, mas as campanhas políticas desse ano de 2022, nós vamos ver muitos exemplos, não só de tentativas de indução por discurso, mas indução por imagens, umas imagens que aparentemente estão fora de contexto, mas elas induzem a pessoa a fazer algumas coisas, até dancinhas, coisas parecidas com isso, que em outro contexto seriam ridículos, mas que ali vão capitalizar muito a mente das pessoas. E aí tem uma disputa, eu volto ao que eu comecei, né, falando no podcast. E aí existe uma disputa por uma certa geografia, por uma certa territorialidade espiritual também. E dividida, muito dividida, eu diria, em dois grandes blocos. Um bloco sombrio mesmo, no sentido de manter as populações, né, no caso específico do Brasil, na ignorância, na miséria, sempre na esperança de que alguém vai salvar você quando você não faz nada para se salvar, e um outro bloco está tentando lutar contra isso. E aí vou deixar cada um fazer seus juízos, né, e tentar associar a quem são os players que estão por trás disso. Mas onde eu quero chegar é que, apesar de quem está na linha de frente não parecer um mago ou qualquer coisa assim, sem dúvida alguma nós temos vários que estão por trás, dando, entre aspas, essa assessoria para que aconteça. Né? Sem dúvida. E aí eu convido as pessoas a verem para tirar suas conclusões. Né? Existem coisas que acontecem que você fica pensando, mas como que esse pessoal não está desconfiando de nada, não está achando nada estranho, tanta gente fazendo a mesma coisa, né? andando atrás de pato, fazendo umas coisas esquisitas, ninguém está desconfiando, né? Eu falei ficticiamente, tá? Hipoteticamente, sobre um pato aí qualquer, né? Isso aí, qualquer coincidência será mera semelhança, né? Mas, assim, são coisas que eu convido as pessoas a verem. E aí, para a gente poderia são egrégoras, né? São egrégoras que se formam, né? Sim. E, na verdade, as batalhas místicas, muitas das vezes, elas são choques de egrégoras. Muitas vezes é isso. Tanto é que isso acontece, inclusive, quando a gente participa de uma tradição. Se a gente entra numa outra tradição que não tenha nada a ver com a primeira, muitas das vezes a gente acaba sofrendo esse choque de egrégoras. Isso acontece no nível individual, mas também no nível coletivo. Sim. E não é à toa, talvez extrapolando um pouco, né, o que a gente está falando aí, a gente sabe de várias histórias, né, do mundo ocultista de ordens que tiveram brigas internas, né, ou brigas com outras organizações. Sim. A Golden Dawn passou por isso, né, ela acabou rachando e se separando, né, por causa dessas questões de brigas internas e tudo. Então, no mundo político não deixa de ser a mesma coisa, e a gente tem egrégoras, tem grupos mentais que estão trabalhando para um lado e para o outro. E hoje mais do que nunca, porque as ferramentas tecnológicas ajudam muito a você propagar toda e qualquer ideia. Se com o rádio, praticamente com quase nada de televisão, né, a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né, e jogando panfleto de avião, como eles faziam, né, de um lado e de outro. Os nazistas chegaram a pegar uma cintura de Nostradamus, a modificar ela e jogar sobre países aliados. Agora não me lembro se foi em Londres ou em Paris, na ideia de ter a aderência, né, das pessoas e diminuir a resistência. Então, se com esses recursos simples
né? Isso já foi feito e funcionou. Imagine hoje, com toda a tecnologia. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, tá? E é notório, é fato notório, tá? Mesmo sem falar desde um ponto de vista espírita, mas qualquer pessoa que conheça minimamente o espiritismo, conheça minimamente o Chico Xavier, conheça minimamente Chico Xavier, sabe que ele não era uma pessoa que fazia profecias, ok? Ele trabalhava de um outro modo, certo? Sim. Um determinado grupo político, não direi qual é, certo? As pessoas vão tentar ver aí quem foi que fez, tá? Há alguns anos atrás disse que Chico Xavier havia feito uma profecia que chegaria um homem num cavalo branco e etc. e tal, e que o nome dele teria uma inicial X e tal, e que era muito parecido com um certo candidato à presidência. Né? Exato. Não difere do modus operandi. Não vou entrar mais no mérito, Adílio, porque eu não sei dizer até que ponto, né, a Polícia Federal é independente, né? Então eu não quero colocar em risco nossa produção. Mas, assim, isso aconteceu. Ninguém pode dizer que eu estou acusando ninguém. Isso foi uma coisa que aconteceu. E isso foi divulgado por WhatsApp para milhões de pessoas. Né? Só tem um problema. Chico Xavier não era profeta. Ele mesmo dizia que não era profeta. Sim. Né? Então, da mesma forma, o Hitler modificando cintura de Nostradamus, jogando por avião, e hoje tem gente adulterando coisas que o médium diz, né, para encaixar em discursos políticos. Isso é guerra cultural, guerra ideológica, né? Tá acontecendo. O que a gente está amarrando aqui é que essas guerras, né, tanto com espingarda, né, ou com tanques, seja ela cultural ou ideológica, elas extrapolam para um outro plano. Na verdade, a proposta do podcast é essa. E nós temos vários exemplos na história, né? E a gente tem hoje, como esses que a gente está colocando aqui, né? A Guerra das Galhas, talvez para a gente daqui a pouco já ir finalizando, a Guerra das Galhas com a invasão das Galhas por Júlio César é uma guerra que ele faz praticamente contra os druidas. Sim. E contra os druidas que amaldiçoavam, usaram tudo que eles podiam contra a invasão romana e contra a vida de Júlio César, né? E os próprios sacerdotes que se conhecia na época dos romanos, ao contrário, que acabaram vencendo por um poder bélico, óbvio. Sim. Né? Mas a Guerra das Galhas tem isso também. Sim. Tanto E Júlio César depois tem um fim trágico. Por que será, né? Ele detona os druidas, né? Ele faz uma imagem do druidismo, né? Que acaba sendo um documento histórico, né? No livro dele, de Bellum Gallico, em que ele fala o tanto que ele fala mal, né, que se fala mal dos sacerdotes dessas tribos celtas, né, os druidas, mostra que eles incutiam um medo, né, um receio pelo que eles faziam. Coincidentemente ou não, assim como aconteceu com a questão de Jacques Desmoulins, Júlio César também, né, tem lá o problema dele no final. Então, como aconteceu com o Caracalla também, né? Caracalla também, ele depois ele sofre uma conjuração muito similar à de Júlio César. Ele ele é cercado a mando de senadores, né? Ele é cercado, ele estava na estrada, ele gostava muito de cavalgar, e aí ele é cercado por 3 sujeitos, um joga um capuz sobre a cabeça dele, outros 2 o esfaqueiam e matam, né? E curiosamente foi depois dessa derrota que eu não consigo imaginar, Dílio, por qual outro motivo que não o de uma influência de alguém que tinha algum poder místico, esotérico, etc., né, que ia fazer o sujeito sair de Roma, mandar 5 das 7 legiões para um lugar a mais de 4.000 quilômetros de distância, que não é como hoje, que você vai de avião. E aí, né, então, quer dizer, e aí ele tem essa consequência, né? Lembrando que lá, do outro lado, nós tínhamos um grupo importante que era conhecido como Magyar, né, no meio do caminho, que ficava mais ou menos ali onde é a fronteira, né, ali próximo ali entre o Irã e a Turquia, que eles tinham um misticismo muito, muito forte. Eles tinham práticas mágicas muito fortes, né? E eles sofrem uma derrota, se escondem,
né, e instruem as tropas assírias a atacarem as tropas romanas quando eles passassem por desfiladeiros, jogando pedras, etc. E depois acontece isso com Caracalla. Mas eu estou chamando a atenção desses exemplos porque tanto hoje quanto ontem essas coisas acontecem e tem repercussões no plano físico, mas também no plano astral. Mas eu diria que a maior das guerras, e ela está sendo travada hoje, a todo momento, é a guerra que talvez seja menos percebida como guerra, que é a guerra do homem tentando a sua ascensão. Né? É a guerra mágica. De nós mesmos. De nós mesmos. É a guerra mágica mais difícil de todos, porque não dá para você culpar e dizer que o inimigo fez alguma coisa contra você. E isso é também uma guerra mágica, né, no interior do ser. E ela está acontecendo o tempo inteiro com todos nós. E sem dúvida. Esse é um dos motivos. A cruzada hoje é essa, né? É essa. A gente fala, o que os templários navegaram, não sei o quê. As cruzadas, né? Mas não tem mais cruzada, tem dentro de cada um de nós, né? Tem os nossos defeitos, os nossos problemas, né? E, claro, pessoas melhores vão fazer, teoricamente, né, povos melhores. Sim. Pois é, Dílio. Eu como eu costumo dizer, nesse assunto acho que renderia mais algumas horas. Sim, né? Com certeza. Mas dentro do nosso formato, né, do podcast, a gente tem que fazer um fechamento. Né? E é claro, a gente vai ainda poder discutir outros assuntos coligados, a gente pode até voltar a essa reflexão a partir de outros exemplos concretos em outro momento, mas por hoje a gente vai ter que ir parando, né, por aqui. E então, eu vou fazer uma consideração final e vou passar para as suas considerações finais também, tudo bem? Tranquilo? Perfeito, vamos lá. Tranquilo. Então, eu quero primeiramente, né, dizer que é uma felicidade muito grande poder continuar com esse projeto da sabedoria arcana, porque nós estamos trabalhando no sentido de retirar alguns véus que cobrem, principalmente o público interessado em assuntos esotéricos e assuntos místicos, que é um certo véu de mistificação, não é misticismo, esse véu de mistificação que hoje existe na sociedade. Por exemplo, sobre ordens iniciáticas, tradições e outros temas como esse que a gente vai falar. E essa é uma primeira coisa. Então, estejamos atentos e procuramos entender que estamos imersos em vários tipos de guerras mágicas e temos que tomar cuidado para não escolher errado o lado que vamos lutar. E, às vezes, não escolher lado nenhum significa escolher um lado que é o lado que certamente vai ser derrotado. Então, eu encerro aqui desejando, né, as minhas mais sinceras saudações fraternais, saudações arcanas aos filhos de Sofia que vêm até nós e que nós vamos até eles, né, no sentido de nos instruirmos mutuamente. E agora eu passo ao Adílio o fechamento desse podcast. Bom, eu acho que foi muito bom. Eu sempre lembro que a gente não quer esgotar assunto nenhum, né? E que nós não representamos tradição nenhuma. Claro, óbvio, né, que nós temos marcadamente conosco a proposta do trabalho da mão direita e do trabalho de ajuda ao próximo, de maneira, tanto aqui pelas informações, mas cada um de nós, ou com a sabedoria arcana, de maneira anônima, a gente faz isso, individualmente, coletivamente. Mas, tirando isso, a nossa proposta é só levar informações, trazer sempre sugestão de livros, etc. Então, eu acho que, de uma certa maneira, ao longo de podcasts passados e certamente em podcasts futuros, nós vamos voltar a pontos que dizem respeito a isso, porque esse é um assunto muito amplo, muito geral. A gente podia falar aqui de egrégora, de seres que são criados ou que já estão criados do outro lado, né? Caídos, não caídos. Aí tem uma infinidade de coisas que não dá para a gente colocar aqui, mas que fica para pesquisa e reflexão. E aí eu queria aproveitar também esse final para mandar um abraço para o pessoal do Portais da Tradição, que tem apoiado aqui o nosso projeto. Eu também dei uma entrevista lá, né? O Diego Franzen e o Leonardo. Lecha, muito bacana, muito bacana o canal. Muito bom. Eles assistem a gente está assistindo também aí o Portais da Tradição. Eles vão vir aqui conversar com a gente em breve, né, individualmente ou os dois juntos. Então,
apoiem também aí o Portais da Tradição, curtam lá, né, assim como também as nossas, repetindo, né, nossas redes sociais, temos o site, né, temos o nosso Instagram, nosso canal no YouTube, temos o Facebook, e lá no nosso site tem todos os episódios, nossos livros também no Clube de Autores com o selo Sabedoria Arcana. Então, nossa proposta é um trabalho, né, obviamente, de iniciação, de ajuda, né, de desmistificação, como você falou aí, né, de tirar o véu daquilo que está meio complicado, e a gente tem recebido sempre retornos positivos, então acho que o trabalho está no caminho certo. Mais uma vez, obrigado a todos, valeu, Pablo, saudações arcanas e até a próxima. Até a próxima.